Olá, estamos aqui com mais um episódio do Verdades de um Sofá e hoje uma convidada maravilhosa, a doutora Mariana Musim, nutricionista, tem uma longa formação, especialização que vai contar tudo para vocês, mas eu quero que vocês corram também no Instagram da Clínica Mariana Musim, porque assim, receitas práticas, fáceis e deliciosas para você. Mariana, muito obrigada por ter aceitado o convite, vir aqui e resolver, nossos problemas, tirar nossas dúvidas. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa sua longa e extensa formação ampla e que nos ajudasse aqui com todas essas dúvidas. Obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar conhecimentos. Bom, então, a minha história eu amo, eu sou fã mesmo, por quê? Sempre gostei de olhar para as pessoas de uma forma bem individualizada, te ouvir, conhecê-la. Quem é você? E aí eu sempre fui curiosa. Então, quando eu estava na faculdade, eu já desenvolvi diversas pesquisas, inclusive na área de transtornos alimentares. E foi quando eu me formei e participei do grupo de estudos aqui em Ribeirão Preto, no HC, durante 5 anos em média. Então, ali eu fiz pesquisas e também atuei no sentido de ambulatório, que é atendimento. É uma equipe multidisciplinar que envolve psiquiatra, psicólogo e nutricionista. A partir disso, eu fiquei muito interessada também para estender os conhecimentos técnicos na área de bioquímica, medicina esportiva. Fui atrás, fiquei por 10 anos nessa área e depois ampliei os meus conhecimentos na área clínica. Então, isso eu estou te falando de forma resumida. O que eu gosto disso tudo? Esses conhecimentos técnicos, trazer para a sua realidade. Então, Fabiana, quem é a Fabiana? O que a Fabiana tem como objetivo? Como é o dia a dia da Fabiana? E aí a gente associa a sua relação com a comida, esses conhecimentos técnicos, para que você tenha o quê? Flexibilidade, leveza no seu dia a dia, porque hoje a gente se depara com essa realidade. O medo de comer, a preocupação intensa com os alimentos, com a imagem corporal. Então, é uma coisa assim, maravilhosa. Mariana, eu vi aí na sua formação um amplo conhecimento e abrangência em transtornos alimentares. O que lidar ou como lidar, quais as estratégias alimentares? Uma pessoa que tem aí aquela famosa, que a gente fala da compulsão alimentar. Sim. Você teria algumas estratégias para passar pra gente? Sim, é importante que a gente tenha a sabedoria relacionada a você tem diagnóstico de compulsão alimentar ou você apresenta episódios isolados de compulsão alimentar. Então, primeiramente, o que é uma compulsão alimentar? É o comer exagerado em um curto período de tempo. Isso é muito relativo, porque pode ser que para você aquele volume seja um exagero, mas na verdade não é. Então, a gente precisa entender o indivíduo de forma geral. A compulsão alimentar tem diversos fatores que passa a iniciar e pode até perpetuar isso. Como foi a sua infância, a sua relação com a comida na infância, como foi apresentado? Você se priva, você entra em privação, você tem episódios isolados aí de compulsão pós-privação. Essa compulsão está relacionada à imagem corporal, você come sentimentos, emoções, porque tem muitas pessoas, todo mundo na verdade, eu falo que tem vazios. Como você preenche esses vazios? Pode ser um preenchimento através dos alimentos. Então, eu preciso identificar o que leva, ou os motivos que levam a esses episódios de compulsão ou a compulsão mesmo, para que a gente possa dar sequência às orientações. No caso, existem também casos de, sabe aquele momento ocioso que você chega em casa e uma pessoa super ativa, super tumultuada, chega em casa aquele vazio. Você quer continuar naquele ritmo, então tem também esse fator, que a pessoa acaba comendo de tudo, aquele comer por impulso, o comer por comer, ou sentar e comer sem fim, para preencher esse tempo vazio. Então, neste caso, o que é recomendado? O que você gosta de fazer? Quais são as atividades prazerosas
diferentes de comer. Então, eu gosto de fazer uma leitura. Nesse tempo ocioso eu posso treinar, trocar o meu horário de treino e colocar nesse momento, porque vai preencher. E aí você vai desviar da comida. Agora, comer emoções, como lidar com isso? Então, são casos específicos que a gente precisa avaliar para poder direcionar, entendeu? Então, identificar a origem dessa compulsão para que possa ser feita aí as orientações. Então, o diagnóstico da compulsão alimentar, bem como assim, estratégias alimentares, é muito individual. É muito. Caso a caso. Você tem todo um rol de fatores para estar analisando. Exatamente. É como a gente ouvir, né? Tenho compulsão alimentar, como desesperadamente. E realmente a gente tem que ser diagnosticada com isso através de uma profissional. Exato. E assim, de forma geral, como eu te falei, dessa parte do tempo ocioso, tem também a privação. Então, eu tenho muito medo de comer. A minha relação com os alimentos não é positiva. Tenho aversão, eu entro em privação porque eu quero gerar um emagrecimento rápido, por exemplo. Então, de repente, você tem algum alimento específico que você goste muito, mas entrou em privação severa, vai chegar algum momento que você vai fazer naturalmente, você pode ter esse episódio, que é o comer exagerado. Então, eu sempre falo, neste caso, estou com vontade de pão de queijo, tá? Vai direto ao ponto, pega a porção individual, entre em contato, conectar, que é outra coisa que as pessoas perderam. Essa conexão com o instante, com o momento atual. Então, eu vou me concentrar com essa refeição, que eu brinco de namorar o prato. Vou me permitir e já, assim, uma vez que escolhi o alimento e já porcionei, eu vou namorar e na próxima refeição você vai sentir uma calmaria, uma leveza, porque você se permitiu. Agora imagine, eu estou morrendo de vontade, você fica com aquilo em mente. Estou com aquilo em mente. Me disseram que isso aqui não é saudável, não é legal comer, vai me trazer um ganho de peso. Pode acontecer o quê? Você comer os alimentos considerados saudáveis, porém de forma frequente e em grandes quantidades, porque você ficou com aquilo em mente. Então, o somatório, né, a parte quantitativa, pode ficar muito maior do que aquele alimento que você deixou de se permitir. Mariana, nessa era agora, 2025, e nessa era digital, né? A mídia aí falando de corpos perfeitos, ditando um modelo de corpo perfeito, e todo mundo correndo atrás de dietas mirabolantes, rápidas, resultado rápido, geralmente um meio, às vezes saudável, às vezes um meio não tão saudável. Como lidar com esse paciente que chega no consultório, imediatista aí? Eu quero o corpo do momento, eu quero a magreza do momento que a mídia está ditando para mim. Referência. O que é corpo perfeito? Quem é você? Primeira coisa, eu sempre trago para esse olhar. Olhar para quem? Para você. Primeira coisa, vamos reconhecer, identificar a sua própria imagem corporal. Qual é seu nível de satisfação? Quando você tem como um ideal, um corpo perfeito considerado aí na sua percepção, será que nós temos biotipos parecidos? Isso é muito importante como ponto de partida. Essa autopercepção também é significativa. Por quê? Quando a pessoa tem dificuldade de enxergar a sua real imagem, a gente tem o quê? Distorção. Então eu tenho um ideal de corpo perfeito, eu tenho uma distorção de imagem e eu tenho o quê? Aí uma insatisfação com a própria imagem. Por mais que você já deve se deparado com isso, fale para alguém, para alguma pessoa que você ache um corpo super legal. Nossa, como você tá linda, você está bem. E a pessoa, não tô não. E de repente, na sua percepção, a pessoa tá impecável, mas ela não consegue de fato enxergar. Não se vê daquela forma. Então aquela insatisfação passa a ter graus. Leve, moderado, avançado. E aí é que tá o grande ponto.
A pessoa que está muito insatisfeita e tem uma distorção significativa passa a utilizar métodos alimentares em busca dessa perfeição. Quais são os métodos? Será que essa pessoa entra em restrição severa? Ela faz o uso de medicamentos em excesso? Ela faz atividade física em excesso? Mas ela tem dificuldade de enxergar as mudanças, então essa insatisfação vai sempre existir. Percebe o ciclo? Então, volta para aquilo que a gente conversou. O indivíduo. Eu preciso analisar esse indivíduo para trazer para essa realidade. E, de forma geral, essa questão da mídia, do corpo perfeito, quanto maior a exposição, maior nível de preocupação com o seu corpo. Então, tem ambientes de esportes, cidades litorâneas, o ambiente que você vive, as pessoas são muito direcionadas à imagem corporal, a corpo. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Mariana, um assunto também que surge muito aqui entre nós, né, mulheres, em academia e tudo mais. O famoso hipertrofia versus emagrecimento. Por que eu falo versus? Porque a gente sempre fala assim, a mulherada fala, ah, tá, se você quiser um bumbum todo lindo, cheinho, redondinho, você também vai acrescentar um pouquinho de gordura no abdômen. Ou, eu quero um abdômen trincado, o seu bumbum também vai ficar um pouco mais murchinho, com menos gordura, menos volume. Então, existe exatamente isso. Eu sempre falo, vai para o nutricionista, já fala qual é a sua prioridade. Isso tá correto, Mariana? Perfeito! Eu vou resumir isso tudo em uma palavra maravilhosa: direcionamento. O seu objetivo é emagrecimento, definição, rendimento no esporte, hipertrofia. Aí a gente precisa o quê? Associar a metodologia de treino. Existe isso. Nossa, eu super treino, mas eu não consigo definir. Eu não consigo aumentar o meu volume. Qual é a metodologia que você aplica no seu treino? E aí vem para a parte alimentar. A sua alimentação precisa estar casada com essa metodologia de treino. Então não basta ser saudável, a gente precisa direcionar os nutrientes de acordo com as suas necessidades e objetivos. Aí você tem o que você realmente quer. Mariana, queria te agradecer muito, uma honra ter você aqui na Verdade de Sofá. Estar com você foi excelente. Foi muito maravilhoso. Quero dizer que, assim, muito conteúdo importante você trouxe aqui pra gente. Tem muito mais pra te explorar ainda, tá? Estaremos juntas. E finalizamos mais um episódio de Verdade de um Sofá com Mariana Mussim. Quero falar pra vocês, corram para assistir essa entrevista que está maravilhosa, tirando as suas dúvidas sobre nutrição, tá muito importante. E aproveite, se inscreva no canal, dê um like, comentários, que estamos aqui para te ouvir.